O Nicolas Ferreira foi contundente contra o STF após a condenação da Débora por 14 anos após pichar uma estátua. E a coragem do Nicolas realmente surpreende, porque ele vai ser perseguido. Obviamente que o método de perseguição do Nicolas é mais complexo, já que ele não tem rabo preso. Ele não precisou vender a alma para conseguir o posto dele. Ele conseguiu pelo mérito, pelo alcance e pelo formato de comunicação que ele faz muito bem através das redes sociais. Eu acho que esse é um dos pontos que vai salvar 2026. Mas a gente vai caminhar para um 2026 que não vai ser uma eleição comum, mas vai ser uma eleição que vai dividir o país como nunca foi dividido. Uma eleição que vai alterar completamente a rota do país, ou para um extremo ou para outro. Um lado a gente tem chance de prosperar, o outro com certeza a gente vai para o buraco. E obviamente que tem um lado que aceita usar táticas mais sujas do que o outro. Ou seja, em 2026 se prepare, porque a comunicação vai ser a grande chave de tudo. E com a sequência de fatos que vem aparecendo, cada vez o viés do STF vai ficando mais claro. E pelo que parece, o nosso judiciário tem um lado. E cada vez aparece mais notícias que me convencem que isso é uma realidade. E agora eu deixo a pergunta para você. Você acha que o nosso judiciário tem lado ou não? E esse tipo de comentário você pode pensar que é irrelevante, mas não. Todo comentário, toda forma de expressão que você coloca o seu ponto de vista na internet conta, porque outras pessoas leem e você começa a chamar a atenção. Caramba, ele está falando isso no vídeo, mas tem gente concordando. Será que vale a pena eu estudar, eu entender um pouco mais? Talvez faça sentido. E aí a gente vai conseguindo mostrar a verdade para as pessoas. E isso é muito importante. Dito isso, vamos começar, mas antes, obviamente, eu te convido a se inscrever no canal para você ficar sempre informado com informações relevantes e verdadeiras. E também curta o vídeo para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. E lembre de ativar o sininho também. Dito isso, vamos começar. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que já começou os memes. E esse aqui é um meme relacionado ao Collor, porque de todo mundo da Lava Jato, ele é o único indivíduo que foi preso. Será que ele é o mais criminoso? Será que ele é o que mais recebeu? Não, ele recebeu só 29 milhões. Por que só, Floriano? Porque tivemos desvios de bilhões e ninguém está preso. Ou seja, existe um viés jurídico, logo existe um viés ideológico. E isso é chamado a atenção nessa charge aqui, bem simples. E por que eu estou mostrando essa charge? Porque o formato de comunicação que mais alcança as massas é esse aqui. É o formato de charge. E isso é como o STF e a política atual, o governo Lula está perdendo, porque ele não consegue comunicar de forma tão simples, porque é muito mais difícil você comunicar uma mentira, você comunicar uma coisa que é irreal, porque a essência do meme, a essência da charge, é você utilizar algo do dia a dia do indivíduo. Vamos supor que o Lula tente falar que o arroz está barato, ele vai lá e tira foto de um arroz barato, aí você vai no supermercado e você vê que o arroz está muito caro. Então é muito mais fácil para um cara que vai fazer um meme da verdade conseguir comunicar do que alguém inventar e mentir através disso. E aí está uma grande dificuldade desse governo. Dito isso, temos aqui uma pergunta que fica. E o Collor? Por que o Collor sozinho está preso? E aí, eu gostaria muito de saber até qual que é a sua justificativa para isso. Lembrando que eu não estou apoiando que solte ele, eu acho que bandido tem que ficar preso. Mas por que só ele? Eu acho que tem que chamar mais convidados para fazer companhia ali nas celas, na minha humilde opinião. Dito isso, colocaremos aqui a fala da Dilma, só para dar uma descontraída. Ela foi lá no enterro do Papa, provavelmente, acho que não foi com o nosso dinheiro, foi com o dinheiro do banco, dos BRICS, então menos mal, menos mal. Pagamos para uma galera ir para lá, mas não para Dilma, pelo menos. Mas olha essas falas, que relembrar o tempo que a Dilma era presidente. Olha que perfeita, essa mulher é uma gênia. Aquela imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões, porque ele foi um Papa religioso, ou seja, um Papa que ligava uns com os outros. Acabou. Ela coloca ela na câmera, acho que ela sente uma pressão. Eu nem acho que ela seja tão ignorante na vida real. Não é possível que a mulher tá recebendo 250 mil reais só porque é amiga do Lula. Mas dito isso, ela realmente fala pérolas muito interessantes. Após descontração, vamos seguir. A nossa Débora, infelizmente, após pichar a estátua, foi condenada a 14 anos. E isso é realmente lamentável, porque surgem algumas questões, tá? A primeira turma do STF formou maioria para condenar a Débora por 5 crimes, entre eles golpe de Estado, questionável na minha humilde concepção, abolição violenta do Estado de Direito, violenta com um batom,
Também discordo. Associação criminosa armada, não foi encontrado arma. Golpe violento, arma, se referem a uma mulher portando um batom. Uma injustiça sem tamanho. E aqui temos outro ponto. Agora comparando ao outro lado, outro espectro político. Compare ao caso da Débora e do Bruno Maranhão, líder do MLST. Em 6 de junho de 2006, Bruno e mais 500 manifestantes do grupo invadiram o Congresso, destruíram o local e deixaram dezenas de feridos, um deles em estado grave. Bruno ficou 39 dias preso. Não foi condenado. Aqui reforça aquele viés. Será? Eu gostaria muito que vocês respondessem, porque a opinião de vocês, se vocês se expressarem com o ponto de vista de vocês na internet, é muito importante. Eu realmente reforço isso, porque outras pessoas leem e você ajuda as pessoas a acordarem. Então, se você conseguir colocar a sua opinião, acho que é muito relevante. Se você discordar também, o comentário está aberto para ser discordado também. Mas pelo que parece, qual a sua opinião? Será que o judiciário brasileiro tem um viés ideológico ou não? É apenas coincidência. Dito isso, vou colocar aqui também as falas, que eu gostei muito dessas falas da Globo News, e é interessante que parece que o Pix não caiu, né? Porque cada vez vem mais críticas da Globo para o STF, para o governo, o que é legal, né? É interessante a gente ouvir a Globo criticando depois dela passar tanto pano. Será que ela tá com medo do caldo entornar pro lado dela? Porque ela sabe que se um indivíduo tem muito poder, ele vai querer ser algoz de todos. Dito isso, vamos escutar. A operação que Fux iniciou é uma operação que seria muito importante e útil para o Supremo, se o Supremo entender e concordar com a operação de Fux. Qual é a operação que ele iniciou com o caso da pichadora, da Débora, mas que abriria caminho para muitos outros casos? Ele iniciou uma operação para adaptar as penas à razoabilidade. As penas que o Supremo aplicou são penas, em grande parte, irrazoáveis. São penas de 17 anos, 14 anos, que se baseiam na ideia de uma justiça exemplar. E justiça exemplar é sempre injusta. Fux iniciou um processo pelo qual o Supremo poderia rever as suas decisões. O nosso Supremo tem mania de rever decisões, hein? Se a gente pegar a última década, as idas e vindas do Supremo são sensacionais, né? O Supremo vai e volta com a mesma arrogância. Ele toma decisões e com a mesma arrogância faz o contrário do que tinha feito. E com a mesma arrogância, eles não aceitaram esse caminho criado pelo Fux, que eu achava que seria o mais sensato. Mas eles decidiram ir para o confronto direto. E aí entra um ponto que vai sair no vídeo hoje meio-dia, que é um ponto que talvez essa crise do INSS, essa fraude, tenha uma ligação com a anistia. Eu explico isso no vídeo hoje meio-dia, tá? Mas eu achei muito pesado. E a estratégia toda que foi feita, eu achei péssima, na minha humilde opinião. Eu acho que eles estão colocando os pés pelas mãos pelo excesso de ego e excesso de poder. Eu acho que o ponto de vista dele é válido na essência de que tinha um caminho do meio, tinha um caminho da paz e eles escolheram o caminho da guerra. E aí vem a mensagem do Nicolas, que eu achei extremamente pertinente e vai por essa linha também. Antes disso, eu vou colocar um ponto que eu achei bem legal, que foi a evolução de uma notícia que eu dei em outro vídeo, que foi sobre a prisão de uma juíza que estava liberando os imigrantes. Ou seja, ela estava facilitando para os imigrantes saírem, como, por exemplo, acontece muitas vezes aqui nas nossas audiências de custódia, que o juiz fica com pena, aí o ladrão rouba 10 vezes o celular, tem 10 passagens, e na 11ª ele mata alguém e tudo bem, aí ele vai preso, depois que ele matou, que ele ceifou a vida de alguém. É lamentável, isso aconteceu aqui em São Paulo com aquele cara que tomou um tiro no pescoço, já aconteceu várias vezes e continua acontecendo no Brasil. Mas o exemplo arrasta, na minha humilde opinião, e os Estados Unidos está dando exemplo. Olha essa história aqui do que aconteceu exatamente para a juíza ser presa. A juíza, dentro do tribunal, ela foi presa por ela ter ajudado ali, manipulado a polícia para facilitar a fuga de um imigrante. Presta atenção. Essa juíza, Hannah Duggan, ela foi presa no tribunal onde ela trabalha hoje, em Milwaukee, no Wisconsin, que é um estado pêndulo.
Hoje ela estava numa audiência com um homem, ela estava numa audiência uma semana atrás, na verdade, com um mexicano, um imigrante sem visto, que tinha sido acusado de violência doméstica. E ele estava lá explicando a situação para ela e ela estava tentando entender o caso dele, que estava acompanhado do advogado dele, porque ele tinha sido chamado no tribunal e tinha se apresentado. Naquele momento chegaram os policiais da imigração para prender ele. Ela pediu então que eles fossem procurar o juiz-chefe para tratar desse assunto antes de ir adiante com a prisão. Quando eles voltaram, o homem já tinha saído junto com o advogado dele. Isso foi na sexta-feira passada. Hoje o FBI voltou lá nesse tribunal e prendeu essa juíza por obstrução de justiça. O diretor do FBI, o Kash Patel, ele escreveu numa rede social e depois ele apagou o seguinte: acreditamos que a juíza Duggan intencionalmente desviou agentes federais do indivíduo a ser preso em seu tribunal e permitiu que ele, o imigrante ilegal, escapasse da prisão. Ou seja, os Estados Unidos não aceita a palhaçada. A mulher deu uma despertinha e se lascou. É isso, é assim que tem que ser. Ela já foi liberada, ela vai ter que prestar esclarecimento e tudo mais, mas ela foi liberada, mas é assim que tem que ser feito. Como que um juiz fica liberando bandido e é isso? E tudo bem. Tem que liberar o endereço desse cara, para os bandidos poderem visitar ele. Por que tem que visitar a minha casa? Por que tem que visitar a sua casa? Por que tem que roubar o celular do seu filho, do seu celular? Por que o cara lá que estava prestando um serviço lá de corrida de bike tomou o tiro? Não foi o juiz que tomou. Eu acho que quem liberou que deveria tomar, né? Na minha humilde concepção. E agora vamos para as falas contundentes do Nicolas. Eu acho que isso aqui vai ter uma repercussão negativa para ele, tá? Ah, popular? Não, o STF vai perseguir. Se ele escorregar, ele vai ser preso. Se ele escorregar, ele vai perder o mandato. Simples. Se ele escorregar, ele não pode mais escorregar. E eu acho que ele não precisa escorregar porque ele tem uma rede social forte, ele não precisa se vender para se reeleger. Mas tá muito claro, se ele escorregar, ele perde depois dessas falas, minha humilde opinião. Após condenação de Débora, Nicolas diz: solução é dissolver o STF. A gente vai ver a fala na íntegra aqui, que eu peguei o Twitter que ele comentou. Eu achei que foi ousado, tá? Não sei se foi estratégico, não sei se foi na flor da emoção, mas frases pesadas e vai ter retaliação na minha humilde concepção. Temos que aguardar como que vai ser feita essa retaliação. A Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. O Brasil é dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política, convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá, não temos o que fazer. As instituições no Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar de nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso, onde trabalho. Enquanto isso, é não desistir. Quem durar mais, vence. Eu acho que as falas dele são muito pertinentes, retratam completamente a situação atual do Brasil, mas não sei se deveriam ser faladas dessa forma em voz alta, sem uma estratégia por trás. Eu realmente estava esperando um vídeo dele sobre a fraude no INSS, que não veio até agora. Eu acho que porque ele vai ter que explicar a parte do Bolsonaro, que eu acho que já está explicado, que o Bolsonaro não teve grande desenvolvimento. Já mostrei para vocês em vários vídeos aqui os gráficos, mas não sei se foi por isso, ou porque não tem uma ação para ele chamar as pessoas. Mas realmente é lamentável a situação, ou ele não quer estreitar ainda mais a linha de conflito com o restante da galera, porque deve ter muita gente envolvida nisso, e não foi só meia dúzia de pessoas, não foi só irmão do Lula, tem muita gente, foram 6,3 bilhões de reais dividido, isso caiu no bolso de muito mais gente do que a gente imagina, e só foi recuperado até agora, pelo que parece, 1 bilhão em apreensões. E por isso que eu falei que 2026 não vai ser uma eleição comum, vai ser uma guerra, porque ou a gente vai para uma ditadura, ou a gente vai para a direita tentar uma prosperidade. Não vou dizer que é 100% certeza que tudo vai virar bom, mas uma posição é ditadura e outra é uma tentativa de prosperidade. Eu iria pela tentativa de prosperidade, essa é a grande verdade. E pelo que me parece é o caminho muito melhor de seguir. Só que a grande questão, como vocês podem ver, é que a coisa está muito complicada. O STF tem cada vez mais poder e, como eu vou explicar no vídeo hoje meio-dia, o STF fez uma estratégia com essa fraude no INSS para ter mais pessoas nas mãos e, pelo que parece, pode existir uma estratégia para conseguir realmente fazer as eleições de 2026 ir para onde eles querem, infelizmente. O vídeo hoje meio-dia, vocês vão conseguir entender um pouco mais disso. Dito isso, se inscreva no canal para você ficar sempre informado, curta o vídeo e até o próximo vídeo.